Hoje esse programa tem polêmica. Então a gente vai começar com uma coisa leve. Talvez não tão leve porque os músculos devem pesar bastante. Mike Deodato, o brasileiro Mike Deodato, tá voltando para DC Comics, ele que marcou a época lá nos anos 90, fazendo a Mulher Maravilha, para desenhar o Flash. O Deodato, até um tempo atrás, ele estava trabalhando só em séries autorais da AWA e agora ele está de volta então para fazer os super-heróis. A nova fase, ela começa em setembro lá fora e o roteiro vai ser do Cy Spurrier. Cara, o Deodato não tem muito o que falar, ele é uma lenda dos quadrinhos, e é legal que o Cy Spurrier é um roteirista que aos poucos está crescendo na indústria. Ele teve muito azar, porque a fase dele no Constantine foi cancelada e estava muito boa, e agora ele tem a chance de ter um grande desenhista do lado dele para marcar época no Flash. Vai ser o Wally, tá? Se tu tá com dúvida, que vai ser o protagonista então dessa nova revista, e ela deve sair depois de Flash número 800, que também aí vai ter várias equipes criativas, Mark Waid, só a cara gigante que marcou a época no personagem, voltando aí para fazer esse especial. Provavelmente aqui no Brasil a Panini vai lançar no encadernado bonitinho, como ela tem feito aí nesses especiais da DC. Cara, como eu curto isso, o Deodato ele seguido, ele posta esses making-offs, né? Então, tu tem o quadrinista fazendo uma pose e utilizando ele mesmo como modelo, né, para poder fazer aí o super-herói, né? E aí, galera? Tudo bom? Eu espero que tu esteja bem do outro lado. Olha só, nesse momento aqui na tela, tem parte da produção desse programa maravilhoso. Sem essa gente bonita, nada disso estaria acontecendo. E a gente vai começar esse programa. Primeiro, clica no botão do like, tá? Isso é importante. A gente vai começar com uma pesquisa da Panini, que não é exatamente uma pesquisa oficial. Na verdade, o Luiz Cláudio, do Erro nas HQs, né? Todo dia tem um erro nos quadrinhos, ele tem uma página que monitora esses erros. Ele lançou uma pesquisa sobre lançamentos da Panini. Vocês lembram que há algum tempo a própria Panini chegou a fazer uma pesquisa? Então, o Luiz fez uma tabela muito boa, e aí tem várias coisas legais ali, Arqueiro do Mike Grell, vários quadrinhos que a gente está esperando há um bom tempo, então eu te convido para votar aqui embaixo para depois a gente encaminhar essa pesquisa para a editora. Posso te pedir uma coisa? Vota no Quarteto do Hickman, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vou começar já com a polêmica. Cerebus finalmente será publicado no Brasil, vai ser pela editora Futuro, é uma editora nova, que nesse momento está com esse projeto no Catarse, junto com a raríssima Spawn número 10. Sim, agora a gente vai um pouquinho longe nessa notícia. Se tu não conhece, o Cerebus é um dos quadrinhos independentes mais importantes que a gente teve. Ele foi publicado entre 1977 até 2004. Ele é em preto e branco e teve 300 edições. Foi o primeiro quadrinho, né, independente a chegar nesse número tão grande. Ele é do Dave Sim. E aí já começam as polêmicas. Galera, Dave Sim é um especialista em cancelamento. Muito antes de existir esse termo, existir internet, existir esse debate, ele já tinha sido cancelado, por exemplo, pelo The Comics Journal, que lançou uma matéria com o título de misógino, pra tu ter uma noção. Logo, a primeira frase da matéria é: o que fazer quando um artista expressa convicções que são repugnantes a seus pares? Como tu está vendo então, Cerebus é uma obra de um autor problemático, como a gente tem em cinema, literatura, etc. Mas vamos lá, o que o Dave Sim fez? Na edição 186 de Cerebus, ele lançou um texto, dá pra dizer assim, porque o quadrinho ele é um pouco texto, é um pouco prosa e um pouco quadrinho, onde ele fala coisas que, segundo o Comics Journal, é basicamente culpar as mulheres por todas as desgraças do mundo moderno. Não precisa dizer que o Dave Sim, hoje em dia, ele é um pária dentro do meio quadrinístico, né? Isso, na verdade, desde de muito tempo atrás. E a outra polêmica, ela aconteceu alguns anos atrás, quando o Ethan Van Sciver, um dos principais nomes, então não é o principal nome, do movimento Comicsgate lá nos Estados Unidos, ele chamou o Dave Sim para trabalhar no Cyberfrog, né, que é o quadrinho autoral dele. Ele estava super contente, né, afinal estava trabalhando com uma lenda, quando depois de um tempo ele desistiu, falou que a partir de uma pesquisa um pouco maior, ele resolveu abrir mão dessa parceria. Isso por conta de um possível relacionamento do Dave Sim com uma menor de idade. Nessa polêmica ela acabou explodindo, né, nesse período do convite, e aí acabou não indo pra frente. E segundo o canal Comic Troops, o Dave Sim teria dito que menores de idade são mais atraentes por conta de estar em desenvolvimento. Sim, esse é o nível que a gente está falando do problema. Mas então, esse quadrinho ele sai pela editora Futuro. E para explicar, o Cerebus ele começa como uma paródia do Conan. Então as primeiras 24 edições são muito mais leves. Quando chega a partir da 25, que é o grande arco do Cerebus, ele já começa a ficar mais pesado e ele vai discutir coisas como política, religião, gênero.
E aí a coisa vai ficando pesada, né? Mas eu acredito que só na 186 que realmente vai ter essa explosão e o Dave Sim começa a falar um pouco mais abertamente sobre essas opiniões. E a edição brasileira, então, que vai ser pela Futuro, deve ter 6 encadernados para cobrir essa primeira fase, o que eu sinceramente acho que vai ser um pouco complicado pro nosso mercado brasileiro, porque, cara, são muitas edições para sair, né? Seria melhor se a gente tivesse edições mais volumosas, ou se a gente tivesse já começado pelo arco que se leva mais a sério. Mas enfim. E a editora Futuro, ela é do mesmo fundador da HQ Maniacs, né? HQM, que é uma editora que ela trouxe muita alegria, né, em muitos aspectos pro fã brasileiro, né, séries como Invencível, The Walking Dead saíram pela HQM, mas ao mesmo tempo trouxe algumas decepções, né, a gente teve séries aí que nunca foram concluídas, vários anúncios que ficaram pelo caminho, né, e nunca também foram publicados, e principalmente muito leitor ficou na mão por conta da HQM, é só ter entrar lá no Reclame Aqui, que tu vai ver muita gente que comprou quadrinhos e acabou não recebendo, né? Eu vi até reclamação de gente que, por exemplo, assinou The Walking Dead e também não recebeu as suas HQs, né? O que eu acho? Assim, infelizmente, a gente tem muita gente escrota que mudou a cultura pop, mudou os quadrinhos. O caso do Dave Sim é um desses, é um cara realmente muito influente dentro, né, dos gibis, até a questão das encadernações. O cara foi pioneiro e eu acho legal que isso saia no Brasil, porque, querendo ou não, é interessante que a gente tenha em catálogo quadrinhos que realmente marcaram época. Ao mesmo tempo, eu fico um pouco receoso, é uma editora nova, né? A gente tem um histórico ruim na HQM. E o que tu acha da polêmica? Tu lê quadrinho de gente escrota? Comenta aí embaixo. Vamos então para as rapidinhas aqui no Dois Quadrinhos News, começando por As Muitas Mortes de Layla Starr, um dos quadrinhos mais elogiados do ano passado, chegou a concorrer ao Eisner e vai sair no Brasil. Galera, esse é um baita de um gibi sobre a morte que foi demitida. Sim, então a morte vai ter que viver uma vida normal e é um quadrinho cheio de reflexões sobre justamente a vida após a morte, sobre objetivos de vida. Cara, é uma das HQs que mais me fez refletir nos últimos anos. Vale muito a pena ler. Ela está em pré-venda nesse momento na Amazon e tu encontra elas e muitas outras em doisquadrinhos.com, tá? É só entrar e ser feliz. Ao mesmo tempo, a gente tem Mônica, do Daniel Close, também entrando em pré-venda, mas essa é uma pré-venda norte-americana, então acho que vai levar um tempo ainda para sair no Brasil, e ela é mais para te avisar que a partir de outubro tem quadrinho novo do Daniel Close. Cara, é um momento único, né, cara, quando esse maluco lança gibi. A última obra dele foi o Paciência, que me encantou, então a expectativa é bem grande. E ainda falando então do Alvorecer da DC, a gente tem outras séries, né, fora o Flash aí do Deodato. Temos a Mulher Maravilha com Tom King e Daniel Sanfir, que é basicamente o grande roteirista do momento, junto com o grande desenhista do momento, né? O Sanfir, ele fez aí a última crise da DC. E assim, parece interessante a premissa, a Diana vai ser uma fora da lei nessa série, e por mais que o Tom King seja um cara polêmico, no mínimo, ele sempre apresenta um ponto de vista aí interessante sobre o personagem que ele está trabalhando. Depois a gente tem o Aço, né? Todas essas séries, elas vão recomeçar em setembro lá fora pela DC. Depois a gente tem o Aço, que é um personagem aí clássico dos anos 90, né? Da morte de Superman. E a Mulher Gavião também vai ganhar a sua revista mensal. Gente, eu tô curioso aí com esse alvorecer da DC. Parece que a DC tá entrando nos eixos e eu pretendo acompanhar. E para terminar esse programa, a gente tem algo triste. Triste, mas necessário. Tudo termina, gente. Então a gente tem o fim da fase do Demolidor, do Chip Zdarsky com o Marco Quequeto. Acaba em agosto lá fora, então provavelmente ano que vem termina aqui no Brasil. Foi uma fase memorável do personagem. Até é legal que esse pôster do fim, ele é uma rima visual do anúncio da série lá de 2019, que vai deixar saudade até porque concorreu ao Eisner. Então, pra mim é sempre legal quando o meu personagem favorito concorre a algum prêmio. E eu posso esfregar na cara das pessoas o quanto eu tô gostando do personagem certo. Agora a grande expectativa é o que vai acontecer no final da revista, porque tem uma tradição que todo roteirista deixa um pepino pro próximo roteirista do Demolidor, né? Sei lá, o Demolidor já acabou como um demônio, já acabou como um acidente de carro, já acabou preso. Então vamos ver o que aguarda. E também tem uma tradição de só ter um roteirista bom nesse personagem. Então, quem será o grande roteirista? Foi muito bom te ter por aqui. Eu espero que esse programa tenha sido útil. Lembra de comentar aqui embaixo e clicar no botão do like. O que tu achou dessas polêmicas? Tu pretende ler o gibi do Dave Sim? Quem tu gostaria que assumisse o Demolidor no futuro? Gente, óbvio que eu queria um cara como o Tom King, só que ele tá na DC, então provavelmente não vai rolar. Mas, sei lá, um Daniel Warren Johnson me faria feliz. Como eu falei, o Donny Cates seria uma pegada meio diferente.
Mas é isso, tá? Os links de tudo que eu comentei estão aqui embaixo e até muito em breve, tá? Valeu, valeu!